Gênese no lar, Evangelho no coração. Manhã do dia 14 de outubro do ano de 2020. É com muita alegria que mais uma vez nos reunimos para nos aproximar do Mestre Jesus, dos seus representantes que oferecem nas manhãs aquele alimento importante para que possamos caminhar na direção do trabalho, da renovação, do estudo, da convivência. Mergulhar no Evangelho é buscar a terra interior e sejamos inspirados e nos aproximando da sabedoria para beber dessa fonte dos ensinamentos. O encontro de hoje recomeça o trabalho. Nós vamos convidar os amigos para juntos abrirmos o Evangelho Luz, segundo o Espiritismo, no seu capítulo 2, intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo. Allan Kardec escolheu a passagem referente ao diálogo de Jesus com Pilatos, registrado no capítulo 18 de João. Vamos ler alguns trechos. Jesus disse, atendendo uma pergunta, se era rei: Meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é daqui. No item 3, Allan Kardec traz uma reflexão, falando sobre esta passagem. Ensino codificador, o fundador do Espiritismo. Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, consideravam os seres privilegiados da criação. Mas não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação a que pertenciam, com vitória sobre os seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da desobediência àquelas leis. Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante, que precisava ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus lhe revelou que há outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus e onde os bons acharão sua recompensa. Aí o seu reino, lá é que ele se encontra na sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra. Jesus, porém, conformando seu ensino ao estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam. Limitou-se a, de certo modo, apresentar a vida futura apenas como um princípio,
como uma lei da natureza a cuja ação ninguém pode fugir. Todo cristão, pois, firmemente crê na vida futura. Mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e por isso mesmo falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas não há a tal respeito mais do que uma crença, balda de certeza absoluta, donde as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo quando os homens já se mostram maduros bastante para aprenderem a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese. Torna-se uma realidade material que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares os que a descrevem nas suas fases todas e em todas as suas peripécias. E de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam à mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob o seu verdadeiro aspecto. Como toda gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. Ora, a descrição da vida futura é tão circunstancialmente feita, são tão racionais as condições, ditosas ou infortunadas, da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam, que cada um aqui, a seu malgrado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto, assim sendo, patente fica a verdadeira justiça de Deus. Numa manhã tão agradável, despertamos expectantes de trabalho, de possibilidades. E é consolador, motivador, receber uma mensagem como essa. E nos faz recordar que toda a moral do Cristo, toda a sua doutrina, ela se baseia na vida futura. E que ele a apresenta com muita esperança, dentro das linhas que, na verdade, são traçadas para se atingir o objetivo final, que é a perfeição. O Cristo vem nos apresentar, em sua passagem, as peripécias do bem. O Evangelho é uma síntese, é um código de aspectos da sua plenitude, o que naturalmente sugere que foi escrito muito pouco do que ele representa. Tal a magnitude. Fato que João Evangelista expõe no último versículo do seu Evangelho, que foram escritas apenas poucas passagens. Um livro não iria comportar tanta coisa boa. E naturalmente era necessário a vida futura, o caminho dos homens para se apresentarem mais maduros e compreendermos o que ele quis dizer. O meu reino não é desse mundo. E mais à frente, depois da insistência de Pôncio Pilatos, ele continua dizendo: o meu reino ainda não é daqui. A vida futura, esclarecida pelo Espiritismo,
abre um menu de opções, de possibilidades, e que precisamos dialogar para escolhermos melhor, de sorte que a nossa caminhada possa ser mais qualificada, menos espinhosa, uma vez que vivemos no nosso mundo mental, alimentamos da produção que é gerada por nós mesmos e nos associamos aos semelhantes para compreender e fixar as imagens no que remonta a estas leis que são as divinas e que vão sendo esculpidas dentro de nós mesmos. A promessa de felicidade é para aqueles que cumprem os mandamentos. A lei divina e natural. Quando nós abrimos o Evangelho de João, no capítulo 6, nós vamos encontrar uma sequência de versículos. Após a multiplicação dos pães e ter Jesus caminhado sobre o mar, e fala sobre a vida. Porque a vida futura, na verdade, ela representa a plenitude. E temos que trabalhar ao nível íntimo. E ele representa o amor que alimenta, que sustenta. A título de exemplo, nesse capítulo 6, no versículo 47, Jesus diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Porque eu sou o pão da vida. Nas tradições antigas, quando nós levamos os ensinos no pé da letra, em algumas tradições religiosas, julgamos que bastava crer. Crer, a crença. A crença em Jesus, no Evangelho, na vida futura, em Deus. Mas a crença infantil, que espera e não age. Crer em mim, ter a vida eterna, significa crer nos ensinos e aplicá-los. Isso vai trazer, não aquela ideia da eternidade sob o ponto de vista temporal, mas alguns autores dialogam sobre a imanência, a dizer que Deus está em toda parte, em todos os tempos. E estando dentro, como está fora, crer e trabalhar é estar em relação direta com esse amor infinito do Pai que está dentro da gente em toda a natureza. E naturalmente iremos alimentar, pão da vida. E ele afirma que os vossos pais comeram maná do deserto e morreram. As tradições, os estudiosos, a ciência, a religião, comeram, se alimentaram, mas de alimentos transitórios. E o alimento com ele é a verdade que é eterna, que não muda. A dizer que nós é que mudamos. O que ele nos oferece não altera. Somos nós que mudamos as interpretações e, na verdade, as concepções. Somos nós é que vencemos a ilusão e nos aproximamos da verdade. Eu sou o pão vivo. Então não é pão morto, é pão vivo. Não é pão de ontem, pão dormido. É pão que saiu do forno. Quentinho, saboroso. E que desce do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Olha que extraordinário. Ou você está preocupado com a morte do corpo, desencarnação? Que é válido.
Desencarnar e chegar no mundo espiritual vivo é muito bom. Mas nós queremos dialogar sob o ponto de vista íntimo, porque estamos, inclusive, envolvidos por espíritos que já não têm mais o corpo físico. E o diálogo é o mesmo, com corpo ou sem corpo. Na Terra ou no plano espiritual, o processo é o mesmo. No versículo 53, Jesus disse assim: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então, antes vida eterna, agora vida em vós mesmo. E que tem a ver em comer a carne. Que carne que é essa? É necessário alimentar, é necessário se manter, prover com o seu trabalho. Então, o trabalho é que vai, na verdade, criar todo o movimento de experiências necessárias para beber o sangue. O sangue representa o quê? Testemunhos, esforço, renovação. Então, carne e sangue estão para além de uma cerimônia em que o vinho e a hóstia, para os católicos, representam a Eucaristia, aquele movimento sagrado da reverência, de trazermos esse símbolo para o dia a dia, e etc. O nosso diálogo não é com a cerimônia, a não ser a cerimônia da vida. Trabalhar, se esforçar para ter vida em vós mesmos. Vida em vós mesmos pode sugerir, além de tantas coisas, a autonomia. Você mesmo busca, você mesmo confirma, você mesmo trabalha, você mesmo se alimenta. Pelo conhecimento, pela experiência, você se liberta. É vida em vós mesmos. A definir a desvinculação, a dependência. Não. Adquirir a plenitude para ser considerado o próprio Filho do Senhor. O assunto é tão vasto que, se a gente for interpretar cada versículo desse, nós teremos muitas horas de elementos. Mas no verso 63, ele diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. De novo, no mesmo diálogo. Ele está falando da matéria. Carne é matéria. O que é a matéria? É o laço que prende o espírito. Então nós necessitamos da matéria, nós precisamos da reencarnação. O espírito precisa de trabalhar com o material de acordo com a sua evolução. Mas é transitório. A matéria, ela modifica. O que permanece para sempre é o espírito, é a essência. Vamos dar um exemplo? Numa relação. Lembra, vocês que são mais antigos, quando encontraram os anjinhos, né? As almas gêmeas, e alma gêmea significa duas almas que se unem para crescer. Lembram como eram pombinhos bonitinhos, novinhos, cheios de força, sonhos e etc, para voar, 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 e como afirma a música, voar com gaiola e tudo, e etc. Os anos se passaram, os pombinhos se envelheceram. Hoje os pombinhos estão de mãos dadas, vislumbrando o que há de acontecer daqui para frente, mas uma dinâmica completamente diferente. Mais sábios, com sentimentos mais aprimorados, não mais engaiolados na ilusão. Quem sabe vislumbrando até a desencarnação e planejando outros voos, juntos ou não,
Olha que especial. Nós estaremos, como pessoas mais velhas, discutindo como que será uma nova etapa. E o interessante é que a gente olha para o retrovisor do veículo para observar o que ficou e costumamos dar belas gargalhadas dizendo: ah, lembra aquele tempo, aquela crise, aquele problema. Sobrevivemos. E julgávamos que era um fantasma, que era um monstro, e nada mais era do que algo que a gente incompreendia. A gente não entendia. E hoje estamos aqui, vitoriosos. É a ideia que nos chega sobre o ponto de vista do investimento no que é mais essencial. Quanto mais experiente, mais qualifica o desejo. E, naturalmente, o prazer se modifica. Então, quando jovem, queremos os prazeres, a euforia, o atendimento, as questões do mundo. À medida em que o jovem vai experienciando, ele vai verificando que valeu quanto pesou, enquanto durou. E, na verdade, vai descobrindo que existem coisas melhores. Você começa a selecionar melhor até a música que escutas. A comida, a bebida que atendeu antes não atende mais. Da mesma maneira, o comportamento, as discussões de ontem não cabem mais. Percebe-se que fizemos talvez inimizades por conta da vaidade, dessa busca frenética por uma vida imediatista. Vitória na terra, ela vai premiar na terra. Quando Jesus, eu estou utilizando essa palavra peripécias, porque, diga-se de passagem, eu li uma mensagem essa madrugada, ditada pelo Emmanuel, onde ele fala que Jesus, na terra, passou por nós como uma peripécia de amor. Experiências que foram assim tão sutis para ele, mas para nós gigantes que não conseguimos ainda decodificar. Por uma razão simples: a nossa prioridade, orgulho, egoísmo, vaidades. Observe, você já ouviu falar sobre elevação moral? A elevação intelectual, todos nós sabemos. São estas que nos auxiliam no desenvolvimento do amor. O efeito do amor, na verdade, ele vai prodigalizando um caminho muito especial para se atingir a felicidade. Mas para isso nós precisamos de dialogar com o conhecimento e a vivência. Então estamos aqui para aprimorar a nossa maneira de sentir e pensar, modificando a elaboração mental e acendendo um sol interior. Isso é amor. Convivendo no bem, respeitosamente, fraternalmente, nós estaremos dando um passo adiante para nos aproximarmos dessa vida futura, que ela não está depois da desencarnação ou daqui a alguns anos. Essa vida futura é o germe da perfeição que está dentro de nós, precisando se tornar uma árvore robusta. Então a vida futura ela tem que ser trabalhada agora e dentro de nós mesmos. Cada tarefa, cada missão, ela precisa de ser observada e valorizada para que a gente possa declarar para si mesmo que não há outra forma de ser feliz a não ser vivenciar os ensinos da justiça, do amor que nos foi
sugerido, ensinado, abordado por Jesus, que dialoga com a lei de Deus. Nós estamos em oração, refletindo sobre a condição de recomeçar o trabalho. Está na hora de recomeçar. Está na hora de ir para a lida, mas com outros olhos e com uma outra postura. Com bondade no coração, com firmeza nos propósitos e com fé, que é a sustentação e a perpetuidade das atividades que remontam à dignidade, à idoneidade, à lisura, à educação, à sensibilização, à interiorização, à reflexão, à oração. Os Espíritos nesse momento envolvem a todos, esperando que a gente sinta a pujança dessa luz, desse amparo que nos visita nesta manhã. Reflitamos, pois chega o momento em que temos que recomeçar. Jesus, nesse momento, nos envolve, nos inspirando e apontando o futuro da providência, da previdência, que é construído pela sabedoria, pela bondade, pela caridade, pela mansuetude, pela resignação, pela obediência, pela força de vontade. A cada um segundo suas obras e, naturalmente, suas tarefas. Colhemos o que plantamos e agora é o momento de semear para colher amanhã. Se a colheita hoje não é a das mais agradáveis, em alguns pontos, em outros pode até ser muito mais do que almejávamos, saibamos que Deus não dá o Espírito por medida, que vale sempre a essência. É o sentimento que nos sugere a bondade e o amor. Eis a alimentação verdadeira, eis a perenidade da conexão com as vibrações que dimanam do alto. Por isso, devemos valorizar o presente, dádiva de Deus, poetizando a expressão do agora. O benfeitor Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, trouxe uma página que foi registrada no dia 30 de novembro de 1959, intitulada No Grande Minuto. No grande minuto da experiência, disseste, desapontado, só vejo o mal pelo bem. Não posso mais. Fracassei. Agora é parar com tudo. Fiz o possível. Não me fales mais nisso. Estou farto. Muito difícil. Em tudo é desilusão. Sofri que chega. Continue quem quiser. Ninguém me ajuda. Deixa-me em paz. Estou vencido. Não quero complicações. É problema dos outros. Não sou santo. Desisti. Basta de lutas. Entretanto, sombra vencida é porta de luz maior. Se os amigos fugiram, continua fiel ao bem. Se tudo é aflição em torno, não desanimes.
Se alguém te calunia, responde sempre fazendo o melhor que possas. Se caíste, levanta-te renovado e corrige a ti mesmo. Não existe merecimento naquilo que nada custa. Todos nós aprendemos e trabalhamos dias e dias, e às vezes por muitos anos, para vencer nesse ou naquele grande momento chamado crise. É a vitória na crise que nos confere mais ampla capacidade. Se pedes roteiro para mirar, recorda o Cristo na derrota aparente. Humilhado e batido, supliciado e crucificado, torna o mundo em espírito, sem que ninguém lhe requeira a volta. E materializando-se, divino, entre os mesmos companheiros que o haviam abandonado, longe de referir-se aos remoques e tormentos da véspera, recomeça o trabalho dizendo simplesmente: a paz seja convosco. Emmanuel, agora falando para você, endereçando aquela mensagem específica ao seu coração. Ouça a voz do Cristo. Recomeça o trabalho. A paz seja convosco. Ave Cristo. Bom dia. Um excelente dia. Uma ótima tarefa. Um bendito aprendizado é o que a equipe espiritual da Casa de Kardec deseja para todos.